crianças podem acompanhar a Esther. Hoje nós vamos ler Oséias capítulo 9. Estamos seguindo na exposição dos profetas menores e passo a passo estamos avançando no livro de Oséias, o primeiro desse conjunto de livros. Então, mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura de Oséias 9, de 1 a 17. Assim diz a palavra do Senhor: Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhes serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. Que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição, Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como os dias de Gibeá. E ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas do deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo, os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado no lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouviram, e errantes andarão entre as nações. Mais uma vez o profeta está descrevendo a situação decadente, corrupta, enferma, com uma linguagem muito pesada, uma linguagem muito forte, rude, mas necessária. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus se distingue
de muitos textos exatamente pela sua honestidade. Não é uma linguagem que é valorizada nos nossos dias. Não é uma linguagem que é buscada em muitos discursos, né, dentro de igrejas, dentro de pregações em canais da internet, redes sociais e assim por diante. Nossa geração gosta de uma linguagem mais macia, mais motivacional, mais animadora e assim por diante. Mas mesmo por detrás de uma mensagem tão pesada como essa, nós ainda encontramos a graça e o amor de Deus. Deus é aquele que fere, mas é aquele que cura também. Então vamos procurar refletir sobre essa mensagem por meio de uma linguagem tão pesada como essa de Oséias, mas que esconde alguns tesouros importantes de orientação para a nossa vida. Eu começaria com uma pergunta exatamente ali do início do texto, no versículo 1, onde Deus diz: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos. Que coisa, né? Em muitos textos da palavra de Deus nós temos a recomendação: alegre-se, exultai, né? Se encham de júbilo. Mas aqui o Senhor está dizendo: não se alegre. Cabe uma pergunta, né? Ou algumas perguntas. Vale a pena se alegrar com a mentira? Será que valeria a pena nós nos alegrarmos, por exemplo, com um casamento que é falso, onde não há amor, onde não há compromisso? Como nós vamos nos alegrar com um trabalho, por exemplo, um trabalho que não é um trabalho que faz o bem, não é um trabalho que é honesto, que contribui de alguma maneira com a sociedade? Vou me alegrar porque sou traficante e nesse mês bati todas as metas. Como é que alguém pode se alegrar com esse tipo de trabalho? Já mencionamos aqui que tem até um pastor traficante, né? O Peixão, lá no Rio de Janeiro. Nós podemos nos alegrar com uma nota numa prova, sendo que a gente colou. Podemos nos alegrar com um certificado, um diploma de graduação ou pós-graduação, com trabalhos que nós não fizemos, que nós copiamos, plagiamos ou que a gente pagou. Tem muitos, em São Paulo tem muitos disso aí, de você comprar diploma, você comprar documentação. Vou me alegrar porque apresentei um atestado falso e aí obtive uns 15 dias de descanso em casa. Vou curtir esses dias. Mas a gente sabe, a nossa sociedade vive disso. Nossa sociedade vive de mentiras, de falsidade, de tirar proveito dos outros. Como é que pode uma mulher, por exemplo, se alegrar porque está com um homem, sabendo que esse homem é casado, está fazendo a infelicidade de outra mulher, e se ele é pai ainda de filhos? Como um homem pode se tornar alegre sabendo que está desrespeitando o seu matrimônio? Tantas e tantas coisas que acontecem todos os dias. É isso que Deus está dizendo para o seu povo: vocês estão abandonando a aliança, vivendo como as demais nações e querem celebrar, querem se tornar pessoas felizes. Não dá, não combina. Não combina a justiça com a injustiça, não combina a verdade com a mentira. Não combina. Nós já dissemos que o que as pessoas não entendem, né, e elas dizem: o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, vingativo, raivoso. Não é o Deus de Jesus do Novo Testamento. As pessoas não entendem a gravidade da situação humana, elas não entendem a seriedade que é o pecado, que é a maldade, que é a desobediência, e como isso não pode ter impunidade. Isso teria grande desordem do universo se a maldade passasse impune, passasse a reger. Isso seria uma desordem em todo o universo. Nós entendemos a ira de Deus em relação à sua justiça.
é o outro lado da moeda da misericórdia. São dois lados da moeda. Se nós celebramos a graça e a misericórdia, é porque nós entendemos que do outro lado, Deus é justo no julgar. E nós sabemos aquilo que a injustiça merece, que a maldade merece. Só quem já passou uma injustiça, verdadeiramente uma injustiça, só quem já viu todo o sofrimento que o mal causa, é que sabe o quanto isso tem que parar, o quanto que isso carrega, coloca um peso sobre a humanidade insuportável. Nesse mesmo momento, quantas crianças estão sendo abusadas? Quantas crianças estão sendo maltratadas? Então, é muito sério esse assunto que Oséias está falando. Uma das formas de nós pensarmos sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, é lermos biografias. Eu gosto muito de ler, dentre as leituras, eu gosto muito de biografias. Nós paramos para pensar nos dilemas, nos problemas que aquelas pessoas enfrentaram, semelhantes aos nossos problemas e desafios também, e vemos como foram as suas escolhas e assim por diante. Dentre as biografias, eu gosto de ler de navegadores. E esses dias eu estava lendo, por causa de um filme que assisti, sobre a vida de um senhor que apostou a sua própria família numa competição e terminou perdendo a sua vida e trazendo vergonha para si, para a família, para a sua nação. O nome desse homem é Donald Crowhurst. Esse é um homem que estava numa situação financeira delicada, sua empresa não estava indo bem, e ele gostava muito do mar. Lá na Inglaterra, e surgiu uma corrida, um jornal da Inglaterra criou uma corrida em que os navegantes iriam dar a volta ao mundo, e aquele que fizesse a viagem mais rápido ia ganhar um prêmio considerável. Na época lá, final da década de 60, 1968, 1969, 5.000 libras. E era um prêmio bom. E aí foram vários competidores, mas ele era o menos qualificado. Não tinha experiência de navegação, não tinha um barco preparado, Ele acabou construindo um barco assim, de última hora, sem condição. Tinha um outro competidor, falarei dele mais à frente, que foi tido como um azarão, mas ele tinha experiência de navegação. O barco dele era o mais lento e o pessoal caçou muito dele. Mas vamos falar sobre esse Donald Crowhurst, que tinha uma lábia muito boa, conseguiu convencer uma pessoa a financiar a construção do seu barco, e eles tinham que navegar, eles tinham que sair lá do porto até 31 de outubro. Quem saísse primeiro, claro, ia ter mais vantagem, mas esse homem, com as enrolações, a falta de recursos e de experiência, ele saiu exatamente no último dia do prazo, e ainda com o barco sem condições de navegar. Mas muitas pessoas estavam empolgadas. Um homem comum, ele representa a coragem, ele representa de repente o que muitas pessoas sonham em conseguir, vencer uma competição dessas e tudo mais, Mas ele começou a ficar preocupado, ele começou a perceber que aquilo era uma loucura, e não teve ninguém com bom senso para dizer para ele: não faça isso. Os jornalistas viam ali uma grande história, então disseram: olha, vai, está na hora. O barco foi, já começou quebrando, foi rebocado de volta. Eles costumavam inaugurar os barcos, soltando uma garrafa, a garrafa bate, quebra, a garrafa não quebrou, já estavam algumas coisas ali, mas o fato é que ninguém para dizer para ele: não faça isso. Um homem casado, acho que tinha 5 filhos,
as crianças ali o acompanhando, tá? Ele começou a viagem, começou a dar um monte de coisa errada, começou a quebrar, começou a entrar água no barco, soltar parafuso, ele foi ficando para trás. Só que tinha um problema, no contrato, se ele desistisse, ele teria que pagar todo aquele dinheiro que foi investido na construção do barco, no financiamento do projeto, e ele não estava bem. Ele teria que vender a casa dele. Então, ou seja, a família perdia a casa. E agora ele estava numa enrascada. Ele percebeu a certa altura da viagem que ele não poderia voltar por causa disso. Ele não colocaria sua família na rua. Uma vez que ele passou por isso. Ele era filho único de uma família que perdeu tudo, o pai morreu num infarto, ele enfrentou uma situação, ele não queria isso para os filhos. Então voltar, não. Mas continuar passando por todos os oceanos, em lugares em que as águas iam ser muito mais violentas, né? Tinha a previsão de que ele passaria numa região que tinha ondas da altura de um prédio de 12 andares. Aquela embarcação dele não ia resistir. E aí, o que fazer? Esse homem então pensa, bom, eu vou mentir. E ele começou a informar a posição dele. Naquela década não tinha GPS, não tinha satélite, então as coisas eram bem manuais, né? Sextante, registro no papel, conseguia falar uma vez ou outra por meio de rádio, é tudo complicado, não dava para rastrear a pessoa. Depois ele conferia as anotações nos livros, nos diários de navegação. Então ele começou a escrever em 3 diários, né? A posição real dele, e no outro ele começou a mentir que ele estava avançando, que o barco estava indo velozmente, que ele ia bater o recorde. E no outro livro ele escrevia, né, cartas do que realmente estava acontecendo, do que ele estava sentindo, do que ele gostaria de falar com a esposa e tudo mais. Então é através desses registros, né, que um livro foi escrito, um documentário foi escrito sobre tudo o que aconteceu ali. O fato é que os outros navegadores estavam já bem adiantados e ele estava perto do nosso país ali em cima, mas dizendo que já estava lá embaixo, contornando o sul da África, para depois dar a volta toda, né, no Pacífico, né, voltar aqui de baixo de novo ali, né, contornando embaixo na Terra do Fogo na Argentina e voltar para a Inglaterra. O fato é que as coisas estavam ficando cada vez piores. Ele precisou dar uma parada ali na Argentina porque começou a entrar água no barco, conseguiu ali um material para consertar, mas sem informar a marinha, nada, para que ninguém descobrisse onde estava a sua verdadeira posição. As coisas foram ficando críticas e ele pensou, bom, vou ficar por aqui, quando os navegadores derem a volta e começarem a subir de volta, eu pego carona e vou com eles. Mas como eu não vou mais ganhar, pelo menos eu completo a corrida, me livro da dívida. Como eu não vou chegar em primeiro lugar, ninguém vai examinar os meus livros, ninguém vai se interessar pelo último, e aí vai ficar tudo tranquilo. Só que as coisas começaram a ficar diferentes, porque os competidores foram desistindo. Apenas um conseguiu chegar, mas ele não foi o mais rápido. Então se o Donald chegasse mais rápido, ainda que o último, ele ganharia a corrida. E pelo que ele estava notando, ele realmente estava mais rápido, né, do que o outro que levou 312 dias para chegar. Então ele ficou numa situação complicada, porque todo mundo foi desistindo, o outro demorou demais, então todo mundo começou a dizer, ele vai conseguir. E colocaram placas de boas-vindas. E os jornais, e pessoas mais ou menos prevendo o dia, começaram a se colocar ali na praia para receber, né? E aí ele começou a ouvir que a coisa estava ficando complicada com a história. Um verdadeiro desastre. Dá para ver no diário que ele estava ficando já confuso com todas aquelas mentiras e já começando a misturar as coisas, né? Ficando deprimido, uma situação complicada. E agora, o que fazer? Até num trecho de uma das anotações dele no livro, ele colocou assim: aos 20 anos eu entendi que eu não podia esperar nenhuma ajuda de Deus.
Depois ele começa a escrever no diário, né? Estou vivenciando um jogo cósmico contra o diabo, que não existe bem ou mal, só a verdade. E aí começam as anotações assim que mostram a desorientação dele. Ele já está 243 dias sozinho no mar, o barco já bastante avariado. E aí ele começa a dizer que está chegando o momento do fim do jogo. E aí o fim do jogo é o suicídio. Ele tira a sua própria vida. Depois um barco encontra, né, o barco dele bastante avariado e anuncia nos meios de comunicação que ninguém sabe onde ele está, não acharam o corpo dele, né? E aí vem aquela notícia toda. Só que aí quando puxam a gaveta ali da mesa dele, tem os diários, eles conferem e sabem que foi tudo uma fraude. A situação da família não é ruim porque, como o outro competidor, mesmo chegando, né, com muitos dias, não terminando de forma breve, recebeu o prêmio. E esse que ganhou o prêmio, que era o azarão, o barco mais lerdo, ninguém botava fé nele, doou todo o prêmio para a família poder pagar as dívidas e lidar, né, com aquela tristeza. A história dos navegadores é muito parecida com a nossa própria vida. Nossa vida é uma viagem, nós precisamos tomar decisões, há muito trabalho a ser feito, a vida exige uma certa responsabilidade, uma certa seriedade, mas nós não estamos sozinhos nisso. Deus quer caminhar conosco, por isso Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho viveu todas as nossas situações. Hebreus diz, ele sabe o que é sofrer, e por isso ele se compadece de nós. Ele viveu todas as situações, e o texto é bem claro, mas não pecou, menos o pecado. As demais situações, desafios, limitações, situações complicadas que dizem respeito à nossa vida, o Senhor Jesus, ele enfrentou. Então ele vem ao nosso encontro e a sua palavra é o guia para nós navegarmos, para nós vivermos uma vida segura. É nesse sentido que a palavra de Deus sinaliza a direção. É nesse sentido que as experiências que a palavra de Deus relata para nós, a vida dos patriarcas, dos profetas, dos reis, das famílias que são apresentadas na Escritura, elas não são por acaso. Elas têm um propósito claro e objetivo de nos orientar em todas as fases da nossa vida. Perceba que a palavra de Deus retrata a vida de crianças, de adolescentes, de jovens, de casais, de solteiros, de idosos, em todas as fases da vida. As Escrituras relatam exemplos do relacionamento com Deus. Essa é a riqueza da palavra de Deus. É por isso que o profeta, no início aqui, ele diz claramente: olha, povo de Deus, não busque a felicidade nos vícios, numa vida semelhante àqueles que não conhecem a aliança, não conhecem o Evangelho, não conhecem o caráter de Deus. Vocês não vão ser felizes. Agora mesmo em abril, se nós pensarmos em abril de 1994, um jovem talentoso, cantor muito querido por muitas pessoas, né, do Nirvana, Kurt Cobain, tirou sua própria vida. Cara novo, talento pela frente, riqueza, com um rifle, deu um tiro na sua cabeça, né, depois de usar uma dose pesada de drogas, né, na garagem da sua casa. Amigos tentaram dissuadi-lo para que abandonasse aquela vida de vício, né, da heroína, de bebidas e tudo mais, mas ele estava achando que aquele era o caminho para uma alegria, para uma felicidade. E há muitas pessoas que estão tentando encontrar uma forma de serem felizes com trabalho, com estudo, uma série de coisas, menos
prestar atenção no que Deus está dizendo para eles, a direção certa a seguir. Porque querem chegar com uma velocidade maior, querem enfrentar do seu jeito, e nós vamos chegar lá. Como o Donald Crawford achou que ia atravessar todos os oceanos sem experiência, sem uma boa orientação, sem uma embarcação dentro das regras, seria possível. Não foi. A vida não é brincadeira. A vida exige uma navegação bem orientada. É por isso que Deus está dizendo, né, na sua palavra: você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir se alegrar agindo de forma contrária à aliança, de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Então veja aí a eira e o lagar, que são lugares de colheita, de prosperidade, né? Onde se malhava o trigo, onde se pisavam as uvas, e o profeta está dizendo: olha, isso aí não vai levar a nada, vocês não vão permanecer na terra que o Senhor Deus deu para vocês, porque não preencheram as condições, os sacrifícios de vocês, né? Vocês não estão honrando ao rei, vocês vão perder tudo aquilo que vocês investiram tanta energia. E aí usa a figura do pão, que o pão, em vez de ser pão de sabor, de alegria, é o pão de um ofício fúnebre, não de uma celebração alegre, mas de um ofício fúnebre. Jesus uma vez usou essa figura também, diz: olha, aquelas pessoas estavam prestando atenção no que Jesus dizia, então Jesus falou assim: vocês são como crianças, que alguém toca uma música alegre e vocês não dançam. Aí se troca uma música triste e vocês não choram também. Vocês estão apáticos, desinteressados. Deus está dizendo para eles a mesma coisa. O sofrimento precisa trazer a vocês uma reflexão sobre a vida, mas vocês não estão nem aí, estão dopados. É a nossa época. Nossa época está dopada também com a tecnologia, com as redes sociais, mentira, maquiagem, uma série de filtros para não pensar na verdadeira realidade. Então, Deus está mostrando que o julgamento está vindo justamente por causa dessa questão de eles não estarem despertos. Veja que lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, Deus diz: alegre-se, jovem, faça tudo o que o teu coração deseja, mas lembre-se, Deus vai pedir juízo de tudo. O famoso banquete das consequências. Eclesiastes 12, 1 vai dizer também: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha a dizer, não tenho neles prazer. Então, mesmo o nosso corpo, a saúde que a gente tem, com o tempo ela vai diminuindo. Eu também li de um outro navegador que viveu a vida namorando, tendo muitos filhos e fazendo tudo o que queria, quando tinha energia. Agora era um idoso num barco velho, que não tinha mais condição de viajar, sozinho, sem as mulheres que ele conviveu, sem os filhos, passava o dia bebendo vodka e andando descalço. Quando descia do seu barquinho, ia no mercado comprar alguma coisa, e a vida se passava assim, bebendo cerveja, vodka, batida, fumando um cigarro no bar. O que aconteceu? Isso que o Eclesiastes está dizendo: quando tem energia, quando tem saúde, esbanja sem lembrar de Deus. E aí depois, no finalzinho da vida, a eira e o lagar já não dão mais nenhuma alegria. Não tem mais o que celebrar, né? Então, nós também precisamos pensar sobre isso, né? O que hoje nós estamos, que decisões nós estamos tomando, que plano de caminhada para o curso da nossa vida nós estamos de fato analisando a partir da palavra de Deus, né? Novamente o profeta fala sobre a desobediência dos outros profetas, aqueles que deveriam orientar o povo, né? Veja lá no versículo 7, diz assim: o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Será que essa palavra se aplicava a Oséias? Será que o povo dizia isso? Oséias é um homem inspirado pelo Espírito, mas é um louco. Sua mensagem
não tem sentido para nós. Nós vamos resolver os nossos problemas. Nós vamos conversar com o Egito, vamos conversar com a Síria, nós vamos dar um jeito nisso. Ou é o próprio profeta Oséias dizendo: olha, esses falsos profetas que estão dizendo exatamente o contrário, Deus está advertindo vocês que o exílio está chegando, mas esses profetas estão dizendo para vocês: não, curtam a vida, são novos tempos, nós evoluímos, nós não precisamos mais ficar apenas com Jeová, apenas com Yahvé, apenas com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, nós podemos fazer aqui uma combinação da cultura dos povos ao nosso redor, nós podemos tirar proveito de tudo isso. E aí Oséias poderia estar dizendo: vocês são loucos. Quantas pessoas hoje também não usam esse discurso assim: eu estou dizendo porque o Espírito Santo disse para mim, Deus está dizendo para mim isso, isso, aquilo. Quantas reuniões em algumas comunidades é assim, né? O Espírito Santo de Deus me disse, Deus está me revelando. E as pessoas acreditam, por causa da oratória, por causa do carisma daquele líder, né? E não pensam em avaliar o nosso plano de navegação, nossa carta marítima, que são as Escrituras, para ver se isso tem coerência, para ver se isso tem fundamento. É por isso que o profeta diz: Efraim era o vigia, mas o profeta é um laço de caçador. Está lá no versículo 8. Oséias está dizendo: sabe, esse tipo de postura que diz que é inspirado por Deus, mas não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com aquilo que Deus, com o jeito de Deus fazer as coisas, isso é uma armadilha para vocês. Jesus vai dizer lá em Mateus 24, no versículo 24, né, que nos últimos dias sinais seriam feitos que, se possível, enganariam os escolhidos. Então a oratória, o discurso, as coisas que são apresentadas, elas vão ter o propósito de ser um laço para enganar as pessoas. Veja o que diz Jeremias, lá no capítulo 23, 13. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizam por Baal e desviam o meu povo Israel. Jeremias 23, 32. Eles desviam o meu povo pela sua falsidade e pela sua irresponsabilidade. Mentira, mentira, mentira. Eles se corrompem profundamente. Jeremias 13, 9. Então, isso era algo que vinha acontecendo, não era desse momento, mas é algo que sempre estava presente na vida do povo de Deus. Por quê? Por causa da sua humanidade, a sua humanidade corrompida. Mas veja que coisa grave, versículo 9, o profeta diz: muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. Depois você leia Juízes, capítulo 19 até o 21. Se você não leu esse texto, é um dos textos mais horríveis da Bíblia. Juízes 19, capítulo 19 até o capítulo 21. Resumindo, essa história terrível é o abuso de uma mulher, a violência praticada contra uma mulher, que era a amante, a concubina, a serva de um levita, onde ela é violentada a noite toda, e aí no final, ali na manhã, ela vai até a sua casa, o seu amante não a ajuda, ele é levita, não é qualquer um, ele é um levita, mas esse sujeito não ajuda, foi ele que colocou ela para fora, para ser violentada por aqueles homens, dessa cidade, Gibeá. Por fim, por causa da violência que ela sofre, ela morre. Ele pega o corpo dessa mulher, corta em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo de Israel. As tribos se sentem indignadas com aquilo, se unem e vão lutar contra aquela cidade. E eles matam muitos homens daquela cidade, se vingam daquela cidade. É uma situação horrorosa. É bom lembrar, né, que o que aconteceu ali em Gibeá, dentro de Israel, lembra outro acontecimento lá em Sodoma e Gomorra, com a visita, né, dos anjos ali e a atitude de Ló, naquela ocasião, de também oferecer as suas filhas para esse tratamento horroroso. Então, o profeta está se referindo aqui, dizendo: olha, vocês não estão melhores do que aqueles homens de Gibeá. Então é uma comparação
horrorosa, ofensiva. Compara com aquilo que aconteceu em Gibeá, aquela violência, e compara naturalmente com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E Deus está dizendo, isso merece uma intervenção, isso merece um julgamento. Então Deus está pegando pesado. Deus está pegando pesado. Ninguém gostaria de falar disso. Isso é um negócio para varrer debaixo do tapete. Não fala disso. Isso foi tão horrível, humilhante, desastroso. Não fala disso. Deus está trazendo a luz, dizendo, aquilo ali ainda vai ser tratado. E isso que você está fazendo é tão grave quanto aquilo. Vai ser tratado também. Então, há pessoas que não entendem a gravidade da nossa, de nós sermos descuidados com a nossa vida pessoal, de nós termos, né, uma forma de lidar com aquilo que desagrada a Deus de forma irresponsável. Aquilo vai crescendo, aquilo vai apodrecendo, aquilo vai contaminando o nosso coração e a nossa vida. Agora veja o versículo 10. A graça de Deus nos chamando, como Deus nos vê quando nós somos tratados pela sua misericórdia e pelo seu Espírito. Deus diz, vocês eram uvas no deserto. Quem acha que é fácil encontrar uva no deserto? Não é. Então aqui o profeta está mostrando para nós a graça e a misericórdia de Deus trabalhando na nossa vida, nos retirando do mal, limpando-nos e fazendo-nos como uvas no deserto. Essa é a característica do discípulo de Jesus, do cristão, de uma geração que está virando as costas para a palavra de Deus, quer o show, quer o reteté, quer a profetada, quer aquilo que atrai, quer aquilo que ostenta riqueza e luxo diante da sociedade. Quando nós encontramos um cristão que se alegra apenas com aquilo que é a simplicidade do Evangelho, vive a sua vida humildemente dentro da palavra de Deus, é como uva no deserto. Essa é uma chamada de Deus para nós, que nós sejamos uvas no deserto. Pessoas que têm compromisso, que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, têm compromisso com a palavra, têm compromisso com a igreja. Quantas pessoas hoje, a igreja é o último lugar, a palavra de Deus é o último lugar, reino de Deus é sobrar tempo. Mas há algumas pessoas que a gente se alegra de ver a sua postura. São uvas no deserto, porque a atitude dela destoa da maioria, destoa daquilo que nós vemos em comum nas pessoas. Não só isso. Veja que o profeta disse: vocês eram como o figo temporão, aquele que vem antes do tempo da colheita. Quando Jesus, que vai àquela figueira cheia de folhas, na esperança de ter ali um figo, e quando ele vai, só folhas, e ele amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Mas veja o que Deus disse: eles eram assim quando Deus os tratou, Deus os libertou, Deus estava conduzindo-os, mas logo o que aconteceu? Veja aí, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis. Então, uvas no deserto. Mas aí veio aquele convite de Balaão e Balaque, né? Venham celebrar conosco, venham dançar, venham comer dos nossos sacrifícios. E aí eles vão para Baal Peor e se prostituem, e aí eles ficam envolvidos com aquela celebridade, com aquelas festas. Eles deixam o Senhor de lado e se tornam abomináveis. Por isso que Deus diz: a glória de vocês vai voar, vai se desfazer, vai sumir, vai abandonar vocês. Então, eles não vão ter terra, a prosperidade deles vai se acabar, e agora o profeta diz: vocês também não vão ter mais descendência, vocês não vão ter filhos. Ai deles, quando deles eu me apartar. Essa é a pior coisa a se dizer: Deus nos deixar, Deus virar as costas para nós. Mas foi isso que o Senhor disse por meio de Moisés, né? Lá na aliança: o coração de vocês é duro,
Mas Deus não rompe a aliança, Deus não rompe as cordas que nos unem a Ele, que Ele mesmo estabeleceu. E Ele vai disciplinar, Ele vai tratar de forma severa, mas para a nossa salvação. Mesmo que, no versículo 13, né, Israel achasse que estava seguro como Tiro. Tiro era uma cidade da Felícia, né, um tipo de ilha ali, bem protegida, uma fortaleza, aguentou uma vez um sítio de 5 anos. Mas Deus diz: o lugar de vocês é um lugar de morte, é um lugar de juízo. Aí o profeta ora no versículo 14: Senhor, o que lhe darás? O que eu peço para o Senhor dar para eles? Dê uma madre que aborte e seios secos. Oséias acha que é melhor que as crianças não nasçam para sofrer isso. Você já viu pessoas dizerem assim: eu acho que a gente não tem que trazer mais crianças, porque o mundo está horroroso, então trazer criança para sofrer nesse mundo, isso é um pecado. É isso que o profeta está orando: Senhor, não deixa nascer criança. Elas vão passar por um período de sofrimento, vai ser horrível. É isso que eu peço, que o Senhor impeça. É melhor não nascer. Nascer e passar por isso, não. E aí há uma cidade citada também aqui no versículo 15, né? Toda a sua malícia se acha em Gilgal. Gilgal foi onde Saul foi escolhido como rei, onde Samuel se entristeceu porque Deus era o rei, mas o povo queria um rei segundo as nações. Foi o que Deus deu, né? Saul, um orgulhoso, um vaidoso, um homem ciumento, um homem que não percebeu o apoio de Davi e tentou matá-lo. Deus deu um rei segundo as nações. Foi o que eles pediram. E o Senhor diz: não os amarei mais, vocês são rebeldes. O meu Deus os rejeitará. Eles, aqui a diáspora, né, andarão dispersos pelas nações. Andarão dispersos pelas nações. É isso que a história nos mostra, até mesmo no cristianismo. Quantas vezes o cristianismo se envolveu com política, se envolveu com guerras e agiu com mais truculência, com mais crueldade do que outros. Você vê as histórias aqui dos indígenas sobreviventes, os maias, incas, astecas, né, da invasão espanhola, e muitos diziam: se eles são assim, violentos e cruéis, imagina o Deus deles. Claro que eles também não eram figurinha que se cheirassem, né? Mas os cristãos deveriam dar um exemplo diferente. Mas a violência e a truculência, como os próprios israelitas, afastados daquilo que Deus estabelecia para eles, como a ética do reino, como os mandamentos, os santos mandamentos, que mostravam um modo de vida superior às das nações, e eles foram colocados para ser exemplo para as nações. Mas quando eles agiam na corrupção e na vaidade dos seus corações, eles eram piores. No entanto, nós temos a graça de Deus hoje, por meio do Evangelho, nos mostrando com clareza o que Jesus suportou por nós na cruz, como o Rafael mencionou no início, né, deste culto. Por isso Romanos 12, 9 nos diz: detestai o mal, apeguem-se ao bem. O Evangelho nos fala para nós não sermos descuidados, negligentes com relação à insinuação do pecado na nossa vida. Ele vai nos corromper, ele vai nos afastar, ele vai nos desonrar a Deus e trazer infelicidade ao nosso coração. É uma grande armadilha. Mateus 23, 39, o Senhor Jesus diz para aquele povo, né, aquele remanescente dos judeus: eu digo a vocês que não me verão novamente, até que digam: bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Certamente nessa diáspora, essa dispersão, Deus hoje tem usado homens, judeus que estão se tornando cristãos, né, como testemunho a essas pessoas, trazendo-lhes o testemunho forte de Jesus como o verdadeiro Messias, né? Portanto, o tratamento de Deus, ainda que severo, é para o nosso bem, é para o bem do povo de Deus, para a sua cura. Nós não vamos ser felizes no pecado, nós
nossa mente ficará sem paz, nosso coração perturbado, nosso corpo sofrerá com isso. E é claro, a eternidade. A eternidade. Então que Deus continue agindo com a sua vara, com a sua disciplina para o nosso próprio bem. É nesse sentido, né, que os puritanos também alertavam as pessoas para serem cuidadosas e não serem de forma alguma negligentes, né? John Owen escreveu o seguinte, né? Que bem virá o perdão dos meus pecados passados se eu não for liberto do amor do pecado? Que bem virá do perdão se eu não for liberto do amor ao pecado? Liberto dessa dependência, né? Então ele diz: o amor do Salvador sangrante nos constrange, o Espírito é dado para os que creem, e este agente todo-poderoso tem um argumento que nos move continuamente, que é o argumento do amor de Cristo. Então, na verdade, quem disse isso foi Andrew Murray. O John Owen, ele disse que a utilidade dos mandamentos de Deus, suas ameaças e promessas, são justamente para nos fazer não esquecer que a escravidão do pecado nos leva à morte e à infelicidade. Então John Owen diz assim: não somos capazes de pensar em alguma coisa boa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ao dizermos que existe em nós algum bem que não seja obra do Espírito Santo, destruímos o Evangelho e negamos duplamente que Deus seja o único bem, que somente Ele pode nos tornar bons. Agora, utilizar esse argumento como desculpa para não fazer nada é resistir à vontade de Deus. Deus promete operar em nós aquilo que requer de nós. Há na Escritura muitos exemplos de pessoas que foram ordenadas a fazer aquilo que lhes era impossível. Entretanto, quando se dispuseram a obedecer, encontraram o poder curador de Deus, habilitando-as a fazer aquilo que anteriormente lhes era impossível. Por exemplo, o homem da mão mirrada, a ressurreição de Lázaro e o filho da viúva de Naim. O que Lázaro podia fazer? Estava morto. Mas quando o Senhor o chama, sai, o poder dele entra e transforma. O homem da mão mirrada estava ali. O que ele podia fazer? Só não senta, não se mexia. Mas ao som da palavra do Senhor, ele pôde fazer o que era impossível. O nosso dever é tentar obedecer aos mandamentos de Deus, e a sua obra é nos capacitar a obedecer. Aqui está a coerência de entender que tudo depende dele, mas que aquilo que ele já nos fez entender deve gerar em nós um princípio de ação, que será conduzido pelo poder e pela vontade dele. Isso é John Owen dizendo: embora não possa haver graça no crente senão pelo Espírito Santo, entretanto, crescer em graça, progredir firmemente em santidade e justiça, depende do uso que o crente faz da graça que recebeu. É isso que sempre estamos dizendo, que os meios que Deus dispôs devem ser usados. Quantas pessoas reclamam da sua vida, reclamam de que não tem espírito de oração, de que as coisas não vão bem, mas não estão no culto, não participam da mesa do Senhor, não abrem as Escrituras em casa, não buscam orar, querem o quê? Vão continuar de mal a pior. Deus já lhes disse, mas seus corações amam o pecado. É exatamente o que o profeta Oséias está dizendo para a nação de Israel. Voluntariamente, intencionalmente, eles estão dizendo: esse profeta é louco, não tem que dar atenção para ele. E abraçavam os falsos profetas e celebravam com eles, né, as suas festas. Não é à toa que a mensagem dos puritanos se faz necessária nos nossos dias, né? Lutero dizia que os salmos, que chamam pelo juízo de Deus, a vingança, a ira, ele chamava esses salmos de salmos de consolo. Salmos de consolo. Ele entendia que essas advertências de Deus eram para nos consolar, para nos confortar, para nos encorajar. Esse quadro, feito por um artista cristão do grupo
Full Eyes, né? Muito interessante. Ele trabalha aquele texto de Romanos 8, 38 a 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, essas criaturas, a foice, a morte, poderes, serafins, anjos, tudo que esse texto, né, nos coloca, o artista quis representar por esse desenho. E as cordas vermelhas que os prendem são conduzidos pelo nosso Senhor. E a nossa vida, a igreja, é representada por aquela jovem, que na palavra de Deus é representada pela esposa do Senhor. E o Senhor é que conduz a carruagem em direção à sua glória, controlando, governando esses poderes, esses mistérios que estão além da nossa compreensão. Essa pintura é muito bonita, representando essa passagem de Romanos 8, 38 a 39. Tudo está sob as rédeas soberanas do nosso bom pastor, do nosso Senhor. Então o cristão descansa na carruagem, sendo conduzido pela sabedoria e pelo poder do Senhor. Essa é a graça de acreditar que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse, né, que o outro concorrente que ganhou, que era tido como azarão, o nome dele é Robin Knox Johnson. Agora ele é cavaleiro, né? Sir Robin Knox Johnston, o barco mais lento, mas o que venceu honestamente. Levou 312 dias para dar a volta, mas cumpriu com as regras, ganhou o prêmio, doou para a família daquele que infelizmente despreparado precisou ali criar toda uma falsidade, né? Toda uma situação fake, trazendo sofrimento para ele mesmo e para a sua família. Este homem depois criou instituições, ONGs, motivando e inspirando pessoas a batalhar por coisas importantes e válidas na sua vida, né? Hoje as corridas dispõem de tecnologia, barcos muito mais velozes. Para você ter uma ideia, ele fez a viagem em 312 dias. O recorde nessa corrida global, né, já foi de 42 dias. Um barco fez toda essa circunnavegação em 42 dias. O que ele levou, coitado, num barquinho, o azarão, o lento, em 312 dias. Né? Mas este homem foi festejado e respeitado na sua nação. Em 2019 foi feita uma festa para celebrar 50 anos da viagem dele. E ainda hoje, né, como um pioneiro, ele tem sido uma pessoa que inspira trabalho, estudo, preparação, seriedade, responsabilidade para alcançar metas, para alcançar objetivos, para apoiar investimentos, iniciativas que levem o bem, que levem a felicidade a crianças, a comunidades e assim por diante. Então é uma vida muito interessante. Também tem alguns livros escritos, né? Robin Knox Johnston. Mas nós temos alguém maior do que esses navegadores, mais experiente, mais capaz, que conhece todos os mares, todos os perigos, as mazelas da nossa alma. Jesus. Jesus é aquele que nos conduz à verdadeira alegria. Ele é o capitão. Ele é aquele que navega com segurança. Nós já vimos isso. Um barquinho pequeno, uma grande tempestade, os tripulantes ali apavorados, e ele acalmou tudo e conduziu com segurança aquela embarcação. Essas palavras pesadas de Oséias, nós precisamos lê-las e lembrar, né, que o nome Oséias é o mesmo nome para Josué e é a forma hebraica de Jesus. O Senhor salva. E com essa palavra, meus irmãos e irmãs, nosso coração durante essa semana em que nós vamos navegar por mares, não sabemos bravios,
na fraqueza desse barquinho, desse nosso corpo que tem as suas limitações, mas que o Senhor Jesus seja o comandante, o governante do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Que nós sejamos, aos olhos de Deus, por meio de Jesus e do seu Espírito Santo, uvas no deserto. Uvas no deserto. Figos temporãos. Que nós nos afastemos de Gilgal, que nós nos afastemos de Baal-Peor, que nós nos afastemos desses comportamentos que desonram o Senhor e que não trazem de forma alguma a verdadeira alegria ao nosso coração. Que Deus conquiste o nosso coração para a sua palavra e o nosso coração desfrute de comunhão profunda e a palavra de Deus seja cada vez mais luz, cada vez mais riqueza, mel, ouro e prata para o nosso coração. Que nosso coração não seja de forma alguma rebelde, né? Versículo 16 diz: Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Algumas versões diz: o machado foi colocado em Efraim. O que nos lembra o machado? A mensagem de João Batista. Porque o machado já foi colocado. E aquilo que não for plantado pelo Senhor vai ser cortado. É questão de tempo. Mas que o nosso coração se encha da alegria do Senhor. Que o Espírito Santo nos encha de sabedoria, desperte os dons e direcione a nossa face, a nossa atenção para a direção da glória do Senhor. Ele tem as rédeas. Ele nos chama para uma viagem segura e verdadeiramente cheia de alegria. Amém? Vamos encerrar então este momento cantando o último